Estamos de volta com Na Tela, são 19 horas e 5 minutos. Hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro Saúde do Pontal. Durante o mês de junho, acontece a campanha Junho Violeta, criada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, com o intuito de conscientizar a população sobre o ceratocone, doença que hoje afeta cerca de 150 mil pessoas em todo o país. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui ao vivo o médico oftalmologista, Dr. Fernando Marques. Estávamos com saudade, viu, Dr. Fernando, da sua presença aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Explica para o pessoal de casa o que é o ceratocone. Então, o ceratocone é uma patologia, até, apesar de incomum, ela é prevalente, né? Tem um caráter hereditário e quem tem ceratocone tem um defeito na córnea. A córnea é como se fosse uma das lentes do olho, é a lente mais externa do olho, como se, eu até explico assim, como se fosse o vidro do relógio. Então, a córnea que sofre impactos que pode perfurar, né? Se a gente coçar o olho, a gente acaba esfregando a mão na córnea. Então, no caso do ceratocone, a córnea tem um defeito, ela é mais fina em algum local, e aí ela se projeta para frente com um aumento patológico da curvatura. E isso gera um tipo de grau, né, um tipo de astigmatismo irregular. E aí, normalmente a pessoa que tem ceratocone tem baixa de visão, graus altos de miopia e de astigmatismo. E isso dificulta a leitura, o trabalho, renovação de carteira de motorista, né? Então, é realmente uma doença que tem como a gente detectar previamente e aí com isso conseguir tratar para que ele não atinja graus mais avançados, em que às vezes o último grau do ceratocone, o único tratamento é o transplante de córnea. E quais são as dificuldades que um paciente com ceratocone pode ter? Então, o principal característica do ceratocone, uma vez que é também uma patologia silenciosa, vamos dizer assim, às vezes a pessoa tem de um lado uma visão boa, do outro não, então vai acabar acontecendo um diagnóstico mais tardio, né? E aí deste olho mais afetado, que geralmente a doença ela é bilateral, só que normalmente ela de um lado ela é diferente, então ela costuma ser, vamos dizer assim, ter um caráter de mais grau, vamos dizer. Então, a pessoa percebe às vezes quando vai ao tiro de guerra, se ela está, ou quando vai tirar pela primeira vez a CNH, e aí o médico detecta que de um lado a visão está ruim, ou dos dois, né? E aí encaminha para o oftalmologista. O diagnóstico é mais ou menos feito no adulto jovem, perto dos 18. Mas a gente sabe que essa doença, ela vem desde a adolescência, né? 12, 13, 14 anos, e a principal característica que pode fazer piorar, além da visão, piorar a própria doença, é o ato de coçar o olho. Então, aquela criança ou aquele adolescente, né, pré-adolescente, com coceira nos olhos, dificuldade de enxergar, acho que é uma dos sinais de alarme aí para poder levar para a gente detectar se é uma simples alergia ou pode ser realmente um ceratocone, porque coça, viu, Gabriela? Assim, quem tem ceratocone sabe que... É um dos sintomas, né? Coceira, prurido ocular. Doutor Fernando, a gente está falando sobre o diagnóstico, sobre a importância do diagnóstico precoce. Como é feito o diagnóstico clínico do ceratocone? Então, atualmente, acho que já de muitas décadas a gente tem um arsenal, um exame simples que é só de passar o reflexo da faixa que a gente fala, né? Então, qualquer oftalmologista mesmo, os mais velhos e até às vezes a gente no início da graduação, só de passar um simples reflexo de luz de fenda, a gente consegue ver uma característica típica, que é em tesoura, e a gente faz o diagnóstico. Mas assim, o ceratocone tem várias formas e características, né? Então, tem nomes de ceratocone, tipo mamilo, tipo boneco de neve, ele tem umas formas, né? E aí a topografia de córnea, que também é um exame de fácil acesso, um custo baixo, é o exame de eleição para a gente documentar que tem. E, além disso, a topografia, com números, ela mostra a curvatura que a córnea tem. Então, se eu mais adiante repetir a topografia e tiver números maiores de curva, eu vou entender que aquele ceratocone progrediu, ou seja, a córnea teve um encurvamento. E é assim que se acompanha.
porque existe tratamento para você conseguir que ela paralise esse encurvamento, entendeu? Então a topografia é o exame de eleição. E ela pode ser considerada também uma doença de caráter hereditário? Sim, o ceratocone ele tem um componente hereditário, geralmente quando a gente percebe que tem irmãos, tem primos, tem, e quase sempre esses familiares, a gente vai ver até assim, às vezes, eu mesmo no consultório, a mãe leva aquele filho toda preocupada, né? E aí a gente vai ver, ela é quem tinha, assim, às vezes no caso da mãe, a gente já vê uma mãe de 40, 50 anos, a medicina era mais difícil o acesso, né? E o ceratocone costuma estabilizar por si só perto dos 30 anos, 35. Então aquela pessoa já tem um ceratocone estável, né? E às vezes, felizmente, é do lar, não teve tanta necessidade, né? Então não descobriu. A gente às vezes vai falar, mãe, vamos fazer o exame, e a gente descobre que possivelmente aquilo herdou do lado materno, por exemplo. Pode ser do lado paterno também. Já falamos um pouquinho sobre o diagnóstico, já falamos sobre os sintomas. Como é tratado o ceratocone? Então, o tratamento básico do ceratocone é tentar melhorar a qualidade de vida, né? Então, prescrição de óculos, lente de contato, é o clássico, porque na maioria dos casos, muitos casos a pessoa não melhora a visão com óculos, tá? Então, são lentes especiais que vão se encaixar na córnea e aí proporcionar melhor visão. Isso é o tratamento visual, o tratamento óptico, né? Existem as lentes esclerais, que tem um custo mais elevado, mas é o que a gente vê que a pessoa, às vezes você pega um ceratocone que a pessoa não enxerga cegueira legal, né? Visão menor do que 30%. É um cego legalmente pela lei. E às vezes ele atinge a visão máxima com a lente dessa. Investimento muito alto, mas às vezes é a única solução. E aí tratamentos corneanos, né? O anel de Ferrara ou o anel intraestromal, né? A gente coloca um anel que diminui o ceratocone. A córnea diminui a curvatura. O cross-linking de córnea, que a gente faz desde 2012, é um tratamento que usa riboflavina e com irradiação com laser, com luz ultravioleta. E aí a córnea tende a enrijecer e paralisar a curvatura. E quando nada é possível, quando a gente vê uma progressão, já fez isso, colocou o anel, não adiantou, o último caso são os transplantes. Ou penetrantes, que se troca todas as camadas da córnea, que são 5, ou às vezes o lamelar profundo, que preserva, é um tipo de transplante que tem menos rejeição. Então os transplantes são a última linha de tratamento. Ou seja, tem muita tecnologia disponível para tratar o ceratocone. A indicação clínica, doutor Fernando, é que se busque um especialista a partir de quantos anos para identificação? Você me disse agora há pouco que o principal sintoma é a coceira, mas existem outros sintomas também importantes de serem observados? Assim, nós vamos tentar retomar aquele quadro nosso aí, que a gente está sentindo falta, você falou que estava com saudade, a gente também, porque é tanta coisa que a gente fala, e aposto que o pessoal de casa também, viu? A gente vai voltar, mas o que acontece? A gente sempre fala aqui, eu acho que essas telas, né, o acesso às telas, celulares, tablet, então a gente tem que levar nossos filhos, né, desde a idade escolar, até a pré-escola mesmo, a idade escolar. E aí o adolescente, sem dúvida, porque ele está muito mais tempo ainda na tela, tá? E aí, se esses indivíduos vão anualmente, que é o recomendado, e apenas 6% da população mundial vai anualmente, a gente vai ter chance de ver se tem grau. Se tiver um grau de astigmatismo, por exemplo, tem grau de astigmatismo, já vai fazer uma topografia na hora, assim, faz parte. E aí a gente vai ter a chance de detectar. Detector, a gente vai orientar aquele pai, aquela mãe, aquela avó, da importância de acompanhar semestralmente, não coçar o olho, passar colírio para não coçar. Quer dizer, a gente consegue detectar e tratar para que aquele ceratocone, às vezes, não avança para chegar numa hora de ter que fazer transplante. Aí, captação de córnea, é complexo, né? Rejeição, transplante uma pessoa jovem, retransplante na mesma vida. Então, avaliação anual. Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigado pela presença. Volte sempre, estamos com saudades. Agradecer ao Fernando aí pelo convite também, fazer parte do quadro Saúde Pontal, enfim. É isso aí, um abraço para a Fran, viu? Obrigado.